Que bom que cada irmão pôde chegar. Que bom você que está de casa também, mas está ligado aí, está louvando com a gente. Nós estamos hoje no nosso 20º dia de propósito. Pode colocar para a gente ali? Muito bem. Nós estamos buscando isso. 40 dias com atitude de vida, em que nós realmente sejamos cristãos na plenitude da palavra, lendo a Bíblia, orando, falando de Jesus, jejuando, buscando a Deus como Ele deve ser buscado. Mas o que eu percebo, meus irmãos, é a dificuldade que nós temos, muitas vezes, de nos comprometer com Deus. Nós estamos 100% comprometidos com a bênção. Já reparou? Não, eu vou buscar porque eu preciso. Mas quando é que nós começaremos a buscar o Senhor por quem Ele é? Não porque Ele pode dar a gente, não por aquilo que Ele tem para nós, mas por quem Ele é. Será que Ele não é digno de receber a minha vida, da comunhão comigo, de realmente eu me esforçar para estar em plenitude com Ele? As pessoas falam muito da pandemia. Pastor, a pandemia foi terrível. A pior pandemia que tem é da incredulidade, meu irmão. O cara nunca teve comprometido mesmo. A primeira oportunidade que ele teve, ele meteu o pé da igreja. Vamos ser sinceros. E agora tudo é justificativa. Não, pastor, não pude ir, por quê? O senhor sabe como é que é? Eu não sei não, meu irmão. Porque a gente vai em tudo quanto é lugar. Ah, mas eu sou grupo de risco. Tem uma turma aí que é grupo de risco 3 vezes. E estava na igreja de manhã. É impressionante, gente. Como a gente não está comprometido. Ah, não, meu compromisso é com Deus, pastor, não é com a igreja, não. Estranho, né? Porque a noiva do Senhor não está comprometida. A gente fica olhando as coisas, porque muitas vezes a gente não entende o que é compromisso. Por isso a gente não consegue se comprometer. Um pastor ensinando a igreja dele falou sobre compromisso durante 40 dias. E nada, tudo continuou como Dante no quartel de Abrantes. E aí, se você quer reunir crente, você faz o quê? Comida. Ou não é? O pastor falou, café da manhã, domingo de manhã, café da manhã regado no azeite, ali, como diria aquele nosso amigo presunto, aquele café da manhã, não é? Aí, chegou lá o pastor e ele falou, assim, foi metódico para organizar o café da manhã. Olha, eu quero ovos, eu quero leite, eu quero queijo, manteiga, bacon. E aí o pessoal falou, é de Deus, né? O pessoal aí sentiu que tinha um mover diferente. E colocou tudo na mesa. E aí, na hora da oração inicial, falou, meus irmãos, vamos orar, mas primeiro vamos pensar sobre, nesse café da manhã aqui, quem realmente esteve comprometido em nos alimentar. Ficou todo mundo olhando um para o outro, né? Pastor, não está bem não, acho que é fome, o cara está jejuando demais, está variando. E o pastor perguntou, nós temos aqui um ovo frito, um ovo simpático, temos ovo cozido. A galinha estava comprometida com o café da manhã? Todo mundo falou, estava, pastor, estava sim. Ele falou, não, a galinha deixou o ovo aí e foi embora, foi viver a vida dela. E o pastor perguntou, nós temos aqui o queijo, o leite, a manteiga. A vaca estava comprometida então. A vaca estava. E o pastor, não estava comprometida não. Ela deixou tudo isso aí e foi embora. E seguiu a vida dela. E o pastor perguntou, e o porco? Esse era o único que estava comprometido. E o pessoal, por quê? Porque ele deu a vida. Você está comprometido com alguma coisa, meu irmão, é dar a vida. Se você está comprometido com Cristo, você deu a vida a Ele. Se você está comprometido com o seu cônjuge, a sua vida é dele. Só que a gente não entende compromisso, a gente acha que compromisso é um jeito de se dar bem. Eu estou comprometido enquanto é bom para mim, não é compromisso. Eu estou comprometido enquanto eu estou tendo vantagem, não é compromisso. Compromisso é dar a vida.
E no capítulo 20 do Êxodo, Deus está ensinando isso ao povo, porque o povo sai do Egito por mão forte, o povo de Israel, eles atravessam o Mar Vermelho com os pés enxutos, o povo, ele vê a grandeza e a glória de Deus, ele bebe água saída da rocha, ele vê como Deus é poderoso, mas não havia ainda entendido que todo o poder de Deus não faz sentido na vida da gente enquanto não entregamos a vida a Ele. Enquanto não nos comprometemos ao ponto de dar a vida a Ele. Sabe por quê que o pecado é tão atraente para a gente? Porque a nossa vida ainda continua sendo nossa. As prioridades são nossas, os desejos são nossos. E quando eu entendo que Paulo fala isso, já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Isso é compromisso. O resto, meu irmão, é historinha. E tem um monte de gente contando história para Deus, achando que está enganando a Deus. E a palavra é clara, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. E essa noite eu quero chamar a tua atenção para aquilo que a gente precisa compreender de obstáculo que tente nos impedir de realmente ter compromisso com Deus. Quais são os obstáculos mais comuns que impedem a mim e a você de ter esse compromisso? Mas não é o compromisso verbal, é o compromisso de vida com o Senhor. Abra sua Bíblia em Êxodo 20, por favor. Vamos continuar de onde nós paramos de manhã. Verso número 18. Verso 18, diz assim: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e os zunidos de trombeta e o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se ao longe, e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé, de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes vistos que dos céus eu falei convosco. Senhor, eis a tua palavra, e a minha oração é para que essa noite, mais uma vez, dos céus o Senhor fale conosco. O Senhor ministre ao nosso coração e mostre-nos, Deus, a necessidade real de estar comprometidos contigo. Todo impedimento hoje, não volte para casa conosco, mas caia por terra em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o povo, ele está ali vendo coisas extraordinárias e não consegue se comprometer com Deus. Por quê? Todos nós aqui, se tivéssemos a oportunidade de dar um testemunho, haveria algum momento na vida da gente que nós vimos algo sobrenatural acontecer. E por que isso não foi suficiente para que nós nos comprometêssemos inteiramente com Deus? Para que entregássemos de fato a vida a Ele e lhe pertencêssemos todos os dias dali para frente? Algumas razões eu quero partilhar contigo agora, começando pelo verso 18. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e os zunidos da trombeta e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se ao longe. Primeiro impedimento para a gente realmente pertencer ao Senhor, estar comprometido com Ele, é a gente buscar a Deus por sentimento e não pela fé. O povo, quando ele começa a ver essas coisas maravilhosas, quando ele vê o monte fumegando, tudo que tocasse no monte ia ser consumido, a glória de Deus desce sobre a terra, o povo teve medo. E o medo, ele é a antítese da fé, é o contrário da fé. Quando você teme, você está acreditando na derrota e não na vitória que o Senhor tem para você. Quando você teme, o que você está dizendo é que teu sentimento é maior do que a tua fé, e tudo que é maior na tua vida dirige você. Se o teu medo é maior que a tua fé, o teu medo vai te dirigir para longe de Deus. Foi o que aconteceu com o povo. Quando o povo vê aquela coisa toda, o povo mete o pé, o povo recua. Gente, nós não podemos recuar nesses dias. Esse é um tempo que Deus está chamando a gente para avançar, para prosseguir.
para subir o monte fumegando, para buscar a face de Deus, para não permitir que o medo seja maior que a nossa fé. Mas esse sentimento intenso, esse sentimento que parece impossível de controlar, muitas vezes ele acaba dirigindo a vida da gente quando ele deveria ser dominado pela fé. Quando o povo vê a glória de Deus, eles fogem no lugar de entrar nela. Nós estamos buscando a glória do Senhor, nós estamos buscando a presença de Deus, nós estamos buscando a Deus dia após dia, e nós precisamos agora ter coragem de caminhar para isso, de entrar nesse momento, nesse mover de Deus, de realmente desejar o que Deus tem para a gente e não temer. O problema do sentimento é que a gente se deixa guiar por ele, e quando a gente menos imagina, a oportunidade de estar com o Senhor, de viver aquele momento, passou. Todo o povo estava debaixo do monte, mas o único que subiu foi Moisés, porque ele creu que lá em cima Deus esperava por ele. Gente, todos nós estamos aqui, mas como nós vamos sair daqui, difere como cada um viverá esse culto. Se você se apropriar pela fé da palavra, você vai voltar para sua casa, você que está em casa, quando terminar esse culto, você vai viver a grandeza e a glória de Deus na sua vida, na sua realidade. Mas se pela fé você não se apropria disso, é mais uma palavra que você vai falar, poxa vida, aquela palavra foi uma bênção. Que tipo de bênção é a palavra se ela não muda a tua vida? Chega da gente ficar procurando algo que justifique a nossa consciência e não enfrentar pela fé os desafios que Deus tem para a gente. Deus manifestou a glória dele desde o início desse culto, e a gente continua pensando em recuar no lugar de avançar. É tempo de caminhar para frente, gente. É tempo de buscar a Deus, é tempo da gente enfrentar por fé, da gente crer que Deus vai fazer. Eu gosto de me lembrar de momentos agudos da minha vida, nos quais, se eu não tivesse crido, Deus não teria me trazido até aqui. Quando a gente foi comprar o terreno da igreja, meu irmão, o cara queria uma fortuna, eu não tinha dinheiro para passagem, eu fui a pé daqui no centro de Niterói para comprar esse terreno aqui. Você imagina como é que não é engraçado isso? Naquele momento, eu podia ter desistido e dito, eu não posso. Realmente eu não podia, mas o Deus que eu sirvo pode todas as coisas. E é Ele que me fortalece. E quando você age por fé, você tem resultado de fé. E o resultado de fé é milagre. Quando você age com sentimento, você tem o resultado do sentimento, que é o medo, a derrota e a impossibilidade. O primeiro obstáculo que nós precisamos transpor hoje para nos comprometer com o Senhor é enfrentar a vida por fé e não por sentimento. Segundo, verso número 19, dá uma olhada no verso 19 aí. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos. Não fale Deus conosco para que não morramos. Sabe por que é difícil se comprometer com Deus? Porque a gente quer um interlocutor humano. A gente quer alguém de carne e osso que seja para a gente como Deus. Nós queremos uma figura, alguém que represente Deus. A gente quer se satisfazer na vida espiritual do outro. Deus está chamando todo o povo para aquele encontro com a glória dele, mas o povo diz, não, nós não vamos. Vai você, Moisés, e fala tu conosco, não Deus. Está percebendo? O pessoal quer terceirizar a vida espiritual. Não dá para fazer isso, pessoal. Não tem como a gente fazer isso. Aquele povo foi escolhido por Deus para ser uma nação de sacerdotes, e agora eles estão se escondendo. Você foi escolhido pelo Senhor para ser uma bênção, para que a palavra de Deus habitasse ricamente no teu coração. Você foi escolhido por Deus para que por onde você passasse o mundo visse a grandeza, a glória dele, e você tem recuado, meu irmão. Por que a gente está recuando? Por que a gente está procurando interlocutor humano? O pastor é uma bênção, legal, e você? Quem é você? É tempo da gente olhar para a nossa vida e entender que tem horas que é só você e Deus. Mas eu estou no meio da multidão, pastor, estou no meio da congregação, o louvor é maravilhoso, tudo é muito bom, olha só que coisa agradável, mas é você e o Senhor. O culto, ele chega lá em cima por atacado, de todo mundo junto, mas o Senhor recebe individualmente, de cada um de nós. E é necessário que essa noite a gente compreenda que ninguém pode viver a sua vida espiritual. Pastor reverendo Caio Fábio,
ele dizia uma coisa muito interessante, e hoje ele está meio complicado, aquele nosso amigo está passando um momento difícil, mas ele não fica rindo do Caio Fábio, não. Ele diz assim: quando eu caí, para mim foi libertador, porque as pessoas viviam, se satisfaziam na minha vida espiritual, e quando elas me viram cair, perceberam que eu era um homem de carne e osso. Se você vive a vida espiritual do outro, se você se satisfaz com a espiritualidade do outro, se ele cair, o outro derruba você também, meu irmão. Deus não queria que Moisés fosse para o povo um sacerdote, não queria que Moisés fosse para o povo nada além de um líder que pudesse ajudá-los a viver a glória dele, mas o povo queria um interlocutor humano, e é o que a gente quer muitas vezes. Pastor, faz o seguinte, ora por mim lá no monte. O monte está lá para você orar também, por que você não pode ir? É muito alto, né, pastor? Por isso que é monte, senão era vale. Ou não é? Gente, não dá para a gente... não, eu quero muito, pastor, conhecer a Bíblia. Você porta uma Bíblia dessa? O que te impede de conhecer? É só abrir e ler o que está escrito. Não tem nada difícil, gente. Difícil é que a gente quer sempre um interlocutor humano. Alguém que possa representar Deus para a gente. Quando Deus, no capítulo 20, ele fala que a gente não tem que fazer imagem de escultura do que há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, é porque ele não quer ser assemelhado a homem nenhum, a ninguém. Ele quer ser visto simplesmente como aquele que era, que é, que sempre será, sem forma. Ele é alguém que não precisa de um rosto humano para se manifestar a você. Ele está ligado diretamente com a sua alma. Ele fala ao teu coração e você não se sente sozinho. Portanto, para que nós nos comprometamos com o Senhor, nós precisamos hoje, primeiro, de fé. Segundo, de atitude pessoal. Eu creio e eu entrarei na glória do Senhor. Eu estarei no lugar da comunhão com Deus. Terceiro, olha o verso número 20 e 21a. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. O povo estava em pé de longe. É preciso que a gente ame mais o Senhor do que o medo de pecar. O povo está vendo a glória de Deus, e no lugar do povo olhar para a glória de Deus, o povo está olhando para os seus pecados. Mas quem sou eu para viver isso? Como eu poderia entrar nesse lugar de santidade, de intimidade com Deus? Deus disse: olha, eu não vim matar o povo, eu vim santificar o povo. Eu vim provar esse povo para que ele aprendesse, crescesse comigo e tivesse intimidade da minha presença. Mas o povo tinha mais medo do pecado que trazia consigo do que do relacionamento com o Senhor. Meu irmão, você pode ter chegado com qual pecado seja com você aí. Você que está em casa, você pode ter o pecado que você tiver. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus te liberta de todo o grilhão. O Senhor na cruz do Calvário venceu por mim e por você, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Portanto, não tenha medo da intimidade com Deus. O Senhor não vai, destruir você, Ele vai edificar a sua vida. Deus não queria que o povo subisse aquele monte, entrasse naquele lugar de glória para destruí-lo. Não, Deus queria que o povo se aproximasse dele, para que o povo o conhecesse. Não dá para ter compromisso com Deus, estando de longe. E é o que tem acontecido com a gente, pessoal. Às vezes, fisicamente, a gente está na igreja, mas o coração está onde? E é comum isso, o cara está aqui e está pensando: bom, quando eu sair daqui, eu vou passar na padaria, eu vou comprar um pão de cachorro quente, tem uma salsicha lá em casa, e aí o refrigerante ali. O cara, ele está aqui, mas o coração dele está longe, e Deus do alto céu, ele olha para baixo e fala: o que você está fazendo aí, rapaz? Esse povo me honra com lábios, mas o coração dele está longe de mim. Aquele povo viu a glória, viu a grandeza, viu o poder, mas não conseguiu colocar o seu coração no Senhor. Onde está o teu coração? No Senhor ou longe dele? O povo estava longe, porque longe estava o seu coração.
É o que está acontecendo hoje. Multidões se reúnem em nome de Deus, com o coração longe de Deus. Por isso, a obra dele não acontece. E a obra dele não são milagres, não, meu irmão. Milagre para Deus é mole. Deus, pá, aconteceu. A maior obra que Deus quer fazer é gerar para si um povo, a sua imagem e semelhança, em santidade, em autoridade espiritual, em comprometimento. É isso que Deus quer gerar. Só que a gente se satisfaz com a bênção. Pastor, se orou, olha, aconteceu na minha vida, glória a Deus, por isso eu quero parar por aqui. E infelizmente você continuará olhando de longe e não no lugar de intimidade com o Senhor. Se a gente quer ter compromisso, é preciso estar perto do Senhor. O povo escolheu ficar longe. E finalmente, lá no verso número 21, na parte B, Moisés, porém, se chegou à escuridão, onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Por que é tão difícil se comprometer? Porque a gente foge do sobrenatural. Enquanto o povo recuou, Moisés avançou. A direção que você segue determina qual será o nível de relação que você vai ter com Deus. Jesus é o caminho, e se nós não trilharmos por ele, não tem relação com o Senhor. E hoje, a gente tem uma fé, muitas vezes, desconexa da prática. Eu creio em Jesus, mas não vivo como ele. Que fé é essa? Eu entreguei a minha vida a Jesus, mas eu quero viver para mim mesmo, eu quero a minha vontade. Não entregou a vida então. Muitas vezes nós temos um discurso que só envergonha o Evangelho. Só faz com que as pessoas se afastem de Deus. Moisés, ele está ali, naquele lugar de intimidade com o Senhor, porque ele queria o sobrenatural. Nesses 40 dias que a gente está vivendo, gente, Deus tem movido o sobrenatural. E eu tenho visto gente recuar. Não recue, ter coragem, caminhe com o Senhor, comprometa-se com Ele. Como é difícil nesses dias a gente assumir efetivamente o compromisso de dar a vida. Não adianta ser como a galinha, que é útil, mas não está comprometida. Nem como a vaca, que é mais útil ainda e não se comprometeu. É tempo de dar a vida, como fez o porco. Dar a vida ao Senhor, entregar a Ele. E o que Ele vai fazer com a vida da gente, eu tenho certeza, é o melhor para nós. Israel esteve debaixo da nuvem. Israel atravessou o Mar Vermelho. Israel chega à beira do monte onde a glória de Deus está estabelecida, mas escolheu ficar longe. Você está aqui hoje. Você veio à igreja. Você está em casa, de repente, participando do culto. A glória de Deus foi manifesta a você. E qual é a tua escolha? Vai continuar longe ou vai se render?